Bom, hoje eu vou falar sobre os outros mundos da fantasia, mas não como outro mundo criado pelo autor, outros mundos da mitologia. Né? E por que isso? Porque a fantasia, muito da fantasia, especialmente a fantasia medieval, tem ligações com seres ligados a outros mundos, então é interessante trabalhar esse conceito. Né? Até porque muitos autores vão no básico e isso termina atrapalhando a criação de mundo deles. Né? Então, se nós formos analisar, está falando de o quê? Céu e inferno, né? Das mitologias abrâmicas, né? Está falando de Campos Elíseos Tártaros na grega, Asgard Helheim na nórdica, né? E vários outros. Então, se você for parar a pensar, na mitologia, e o interessante desse assunto é o quê? É que depende do ponto de vista da religião, né, e da cultura que trouxe essa religião, nós temos diferenças dessas versões de céu e inferno. Né? Então, por exemplo, nas religiões abrâmicas, apesar de você ter um conceito mais ou menos semelhante, vocês vão entender por que são mais ou menos, no judaísmo eles não tinham esse conceito de céu, né? Mas eles tinham o Sheol, que era mais ou menos um inferno. Mas o Sheol ele começou com um lugar que todos os mortos iam, não ia ser só os caras maldosos, só os caras que não seguiam as regras judaicas, todos eles iam para o Sheol, todos. E aí depois isso terminou vindo, né? Seguindo, e só os maus iam para o Sheol, os outros não iam. Né? Então o sofrimento era só dos maus. Então, daí você veio o cristianismo, né? Você tinha o céu e o inferno, e mais tardar você tinha os 7 céus, que os céus tinham gradações, né? Então você encontrava, só no 7º você ia ter a presença efetivamente de Deus, né? E os 9 infernos, cada inferno determinado com um tipo de coisa que você tinha feito na Terra, e isso é Dante, né? E no islamismo você tinha o Jannah, que era o céu, e o Jahannam, que era o inferno. Só que é diferente, porque o seguidor do islamismo ele não vai para o céu, para o inferno quando ele morre. Né? No final dos tempos, quando houver o julgamento, ele vai para o céu, para o inferno, por toda a eternidade. Então, você percebe que são pontos de vista diferentes, né? Ele não morreu e foi para o inferno, como aconteceria com um cristão. Né? Ele morreu e só no final dos tempos ele vai ser julgado. Né? E é interessante, se for para pensar, que existem versões, mesmo em religiões cristãs, existem versões disso. Por exemplo, no Espiritismo você tem o umbral, não é o inferno, né? Você vai lá para purgar o que você tem de mal, que é um ponto de vista que nós também temos nas religiões, versões do budismo, das religiões ocidentais, para depois você ir para o paraíso. Né? Então não é uma coisa que você vai estar para sempre. É um ponto de vista até que, se você for ver, é apresentado pelo Neil Gaiman, né, que ele fala que a determinação de ida para o inferno é da pessoa. A pessoa acha que ela não agiu de acordo com o que ela deveria, então ela vai para o inferno e ela fica no inferno até ela querer sair. É interessante. Não é uma coisa que existe em nenhuma religião, efetivamente. As religiões, ou você fica lá para aprender, ou você fica lá para purgar, né? Ou você fica lá para melhorar, mas não porque você quer. Né? Essa questão de eu fiz o que eu fiz está errado, mas é um ponto de vista interessante, de qualquer maneira. Né? Então, saindo disso, nós temos essa questão tríplice, né? Essa questão tríplice, então nós temos céu, terra e inferno, independente do nome. Né? E na grega nós também temos, né? Então nós temos os Campos Elíseos, Gaia, e o Erebro ou o Tártaro, que é o inferno, né?
que seria onde você iria para pagar os seus pecados, né? Então, na mitologia grega você tem muitos exemplos, né? Então, por exemplo, você tem o caso de Sísifo, que era um ladrão, que ele tinha que... Então, no inferno ele tinha que empurrar uma pedra, e a pedra depois, quando chegasse no topo, ela ia cair, ele ia ter que voltar e empurrá-la de novo, isso por toda a eternidade, né? Que, se eu não me engano, tem alguma coisa assim no inferno de Dante. Eu não me recordo mas desse caso, mas eu me lembro disso. Você tem Ixion, né? Que ele queimou o sogro, né? Para não ter que pagar quando ele foi casar, e aí quando ele morreu, ele tinha que virar uma roda em chamas, né? E você tinha outra história, a história de Tântalo, né? Que a história de Tântalo, então, ele era mergulhado na água gelada, então ele sofria pela água gelada, ele tinha sede eternamente, só que quando ele ia beber a água secava, né? E são todas essas coisas, e como na verdade se você for para pensar, a própria versão do Prometeu, né? Que ele é acorrentado e tem lá o fígado comido por um monstro, e depois ele volta e vai ser comido por toda a eternidade. Na romana, na verdade a romana é a grega, né? Mas você tem algumas versões, algumas ideias, né? Então, por exemplo, eles mostram o Tártaro como estéril, envolto num rio de chamas, né? Em volta desse rio de chamas tem uma muralha e um portal, né? Esse portal tem diversas colunas, e o único jeito de sair é através desse portal. E esse portal, inclusive, as colunas são de adamante, que é o metal mais forte do mundo. Então agora você já sabe de onde veio o metal das garras do Wolverine, né? Veio do mito grego, né? E é guardado por uma hidra de 50 cabeças. Então percebe que a gente continua numa noção semelhante. É bastante lógico você ter essa semelhança entre a mitologia greco-romana com a mitologia dos outros mundos, né? do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, que você teve uma junção, né? O cristianismo terminou sendo o cristianismo romano, então houve uma influência do cristianismo e houve uma influência de Roma, né, no cristianismo. Diferente essa versão tríplice, por exemplo, você tem na mitologia nórdica, né, que você tem Yggdrasil, o Freixo ou Teixo, que cruza o universo, né, ele é um eixo do mundo, Axis Mundi. Ele é sagrado, então ele é guardado pelas valquírias e só os deuses podem efetivamente ver, né, e visitar o Yggdrasil. E os mundos são interligados por Yggdrasil. Então, de baixo para cima, né, você tem Helheim, que é o inferno, né, Niflheim, que é o mundo de gelo e dos gigantes do gelo. Algumas versões os dois são juntos, são no mesmo lugar. Jotunheim, que é o plano das pedras, né? Svartalfheim, que é o dos elfos negros e dos anões, embora os anões tenham um outro nome, né? Mas ele é dentro né, desse plano. Aí você tem Muspelheim, que é o reino de fogo e dos gigantes de fogo, né? Você tem Alfheim, que é o reino dos elfos. Midgard, que é a terra onde a gente mora, né? Você tem Vanaheim, que é o dos Vanir. Os Vanir eram uma estirpe de deuses nórdicos, e Asgard, né? E o Valhalla, que era onde ficavam os Aesir, né? E onde iam os mortos. Mas de novo a gente tem um conceito diferente. Então, você tem o conceito de que para Helheim iam as pessoas que morriam de velhice ou os covardes, enquanto para o Valhalla, né, iam os guerreiros que morriam em combate. Então você tinha esse conceito. E se for para pensar, não deixa de ser, a gente veio do conceito de que quando a pessoa envelhecia, ela ia perder dente, ela ia começar a ter dor. Então é uma reflexão do que acontecia na vida, colocavam
na outra vida, né? Então você ia para o inferno porque você realmente vivia isso e eles viam isso, né? E inclusive nós temos uma versão muito famosa de Helheim, é a do O Anel dos Nibelungos, né? Apresentado pelo Wagner nas óperas dele, né? Então você percebe que assim a gente tem o Helheim e era um lugar obscuro, era um lugar frio, né? Ao contrário, então se você for ver, ao contrário dos infernos dos outros lugares que eram quentes, evidente, dentro dos 9 infernos você tinha um inferno gelado, mas também tinha muito fogo, né? Por quê? Porque, se for analisar, é aquela questão de tanto cultural como geográfica, né? Para a cultura dos vikings era uma coisa, então você tinha a honra de morrer em batalha e tudo isso, e você tinha o conceito de que o inverno lá no norte da Europa era um inferno, né? Era 4 horas de sol por dia, muito gelado, então para eles o inferno era o quê? Exatamente desse modo, era uma reflexão do que eles estavam vendo na vida, né? Gelado, cheio de névoa, obscuro. Enquanto nas religiões, se você for ver lá no judaísmo, cristianismo e islamismo, são religiões que nasceram no deserto, o deserto vai ter chama, vai ter calor, porque era uma coisa que eles não gostavam. Eles tinham que sobreviver ali, né? Mas eles efetivamente não gostavam, né? Então essa é a questão, é a diferença dos outros mundos em relação como é relativa à cultura e à geografia da onde aquele povo morava, né? Saindo dos nórdicos, de novo nós vamos ter um povo com muitos outros mundos, que são os celtas, mas os celtas têm 2 diferenças. Primeiro, esses outros mundos não tinham ligação um com o outro, né? Eles só tinham vários nomes e eram todos eles semelhantes. Então você tinha Tir na Nog, que era a terra dos jovens, Tir Fothuin, a terra embaixo do mar, Magmel, a planície da felicidade, Anum, inclusive Anum, que é uma versão de outro mundo do país de Gales, é considerado inferno, né? Ele é um submundo, os outros não são considerados submundos, são países, todos eles, né, são terra de sabedoria, terra de onde você vai comer o que você quiser, beber o que você quiser e não vai acabar nunca, né? Então era um ponto de vista diferente do ponto de vista dos nórdicos. Você tinha isso também no Valhalla, né? Então o Valhalla, o guerreiro ia lá, brigava o dia inteiro, aí quando anoitecia os ferimentos dele saravam e ele ia lá pro palácio comer lá da comida que nunca acabava, beber da bebida do hidromel que nunca acabava. Então esse ponto era semelhante dos celtas e dos nórdicos, mas você não tem o conceito de inferno, né? Mesmo o Anum, que é um submundo, ele é um lugar que é de sabedoria, é para você relaxar, né? Que é muito parecido, se eu for para pensar, com os nativo-americanos, né, lá no norte, que eles tinham Happy Hunting Grounds, né, os alegres prados de caça. Por quê? Porque eles eram um povo caçador, então o que eles queriam ali no pós-vida deles, né? Caçar, sabe? Depois comer o que eu cacei, depois caçar de novo, né? E era isso, né? E diferente, assim, se for para pensar ainda dentro do conceito parecido com o espiritismo, como eu já disse, você tem as religiões orientais, tipo o budismo, em que você passa por você tem diversos mundos não são infernos, né? Mas são mundos em que você vai se purificar. Então, de novo, a gente tem o conceito de se purificar, não de se punir, como no cristianismo original, né? Para reencarnar sempre evoluir, né? Dentro da roda do que eles chamam da roda do Sansara.
Agora, por que eu estou fazendo essa apresentação, voltando à própria questão original? Por que eu estou fazendo essa apresentação, voltando à minha apresentação, à minha colocação original? Porque você, no momento que você cria o seu mundo, né, você vai lá, cria um povo, cria uma cultura, cria uma história, cria uma geografia, determina tudo. Você não vai chegar se você quiser criar um outro mundo, você criar a religião, você tem que pensar na religião da mesma maneira. Você tem que criar esse outro mundo do mesmo modo. Você não pode pensar, por exemplo, se o seu mundo tem diversos deuses, e como, por exemplo, a gente vai ver nas religiões pagãs, né, nos nórdicos e nos celtas, e vários deles são bons, vários deles são maus, você não tem a figura de diabos, né, de demônios, você não tem esse conceito de inferno, você não precisa ter necessariamente esse conceito de inferno, né? Você pode ter alguns submundos mais duros, alguns menos duros, mas não vai ter aquela questão maniqueísta que você tem quando você tem efetivamente o bem e o mal. Só que se você tem o bem e o mal, você vai ter esse conceito. Então você tem que ver isso dentro da criação da sua história, dentro da criação do seu mundo, da criação da sua cultura, tudo, para ficar uma coisa, para assim, se você tomou todo o cuidado para criar o seu mundo, criar todas as raças, né, geografia e tal, você não vai chegar nessa parte e copiar simplesmente lá os gregos, né, ou o céu e o inferno, ou chegar e falar, no meu tem 7 céus e 9 infernos. Você fala assim, meu, por quê, né? Vai mais fundo, pesquisa mais, veja outras opções, como eu mostrei aqui, né, e crie os seus outro mundo, os seus outros mundos de acordo com a cultura criada do seu mundo. E é isso. Quer dizer, espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação. Evidente, eu não vou falar de todas as religiões do mundo e todos os outros mundos existentes, porque senão a gente ia sair daqui, né? E a ideia é que vocês tenham essa pequena base para começar a pesquisar, né? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, curte e compartilha com seu amigo que é um escritor que gosta de fantasia e está escrevendo e está criando o mundo dele e a cultura dele para ele saber mais desse aspecto que ele pode utilizar. E até a próxima.